Então abra a sua palavra, abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 32, por favor. Gênesis 32. Gênesis 32. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Normalmente eu tenho pregado na NVI, hoje eu vou na Almeida Revista e Atualizada. Então, tá ligado? Já achou aí? Gênesis 32, diz assim, versículo 1: Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isso: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo com que ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos, pois disse: Se vier Saul a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os meninos ou com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Esse é o famoso Jacó. Esse texto fala um pouco da vida de Jacó. E Jacó era um homem comum, como eu e você. A Bíblia é fantástica. E a Bíblia, ela não tem nenhum super-herói. A Bíblia conta histórias de homens e de mulheres comuns, pessoas comuns como eu e você. Tirando Jesus Cristo, que foi o único homem que pisou nessa terra e não falhou, não pecou, não errou. Todos os outros falharam, pecaram, pisaram na bola, e Jacó foi um desses, que teve momentos de acertos, muitos momentos de erros, mas não por isso Deus deixou de abençoá-lo, de usá-lo, de confirmar promessas. A mesma promessa que ele tinha feito para o seu avô Abraão, ele confirmou para o seu pai Isaque e reforçou sobre a vida de Jacó. Ele estava sob uma promessa de Deus, embora sendo falho. E esse momento na vida de Jacó, no capítulo 32, é um tempo que ele está voltando para a sua casa, para a terra dos seus pais, porque ele ficou 20 anos afastado ali da terra de Canaã, porque ele pisou na bola lá atrás. Instigado pela sua mãe, ele se apropriou da bênção
do seu pai, que seria para o seu irmão Esaú. Você conhece a história, ele se passa por Esaú e recebe aquela bênção do seu pai. E Esaú, então, tem um desejo de pegá-lo, não é? E sua mãe fala para ele: sai daqui, porque você corre risco de vida. E ele vai morar, na terra do seu sogro, seu futuro sogro, onde ele casa com Raquel, a sua amada, com Lia, também filha de Labão, seu sogro. E ele fica esse período grande ali nessa terra. E ele está voltando agora para Canaã. Mas se nós observarmos, eu li um trecho desse capítulo 32, que mostra ele com medo, angustiado, porque ele teria que encontrar o seu irmão. E a despedida, que nem foi bem uma despedida, mas a saída dele da casa da sua mãe foi fugida. E agora ele teria que encontrar o seu irmão, e ele estava muito preocupado. E quando ele chega, e ele sabe que ele está se aproximando, ele manda alguns mensageiros à frente para conversar com o seu irmão e preparar o terreno ali. E quando esses mensageiros voltam, eles voltam com uma mensagem e falam: olha, Esaú está vindo, e está vindo não é para vocês tomarem um café da tarde, não. Eu acho que não vai rolar um bolinho de chuva nessa conversa. Não vai ser uma conversa muito amistosa, porque ele está vindo com 400 homens. Você está indo com seus servos, com as suas servas, com os seus rebanhos, com seus filhos, com as suas esposas, mas o seu irmão está vindo contra você com um grande exército, ou com homens, 400 homens. Então, é bom você se preparar, que acho que o negócio vai arder para o nosso lado. E ele fica com medo, angustiado. A Bíblia não esconde o sentimento de Jacó. A Bíblia diz que ele fica preocupado, ele teve medo, e ele foi orar ao Senhor. Mas se você olhar no capítulo 31, se você voltar para o capítulo 31, nós não vamos lê-lo, mas Jacó tinha acabado de sair de ele tinha acabado de enfrentar um problema. Porque quando ele estava ali na terra de Labão, no capítulo 31, a Bíblia diz que ele, na verdade, alguns capítulos antes, a Bíblia já diz que ele tinha enriquecido. Ele já tinha servos, servas, tinha rebanhos. E Labão passou a olhar para Jacó, que era seu genro, com um olhar diferente do que era o habitual. No capítulo 31, versículo 1, diz assim: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó ouvia os comentários de que a riqueza dele foi conseguida porque ele usurpou essa riqueza do seu sogro, e o seu sogro já não olhava bem para ele. E Deus mesmo fala: sai daí, vai para a casa do seu pai, vai ao encontro do seu pai. E ele sai, ele sai sem avisar o seu sogro. Ele sai, se você olhar
no capítulo 31 mesmo, versículo 20, a Bíblia diz assim: e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo para a montanha de Gileade. Essa palavra logrou significa ludibriou. Ele esperou uma brecha que Labão saiu para tosquiar as suas ovelhas. E nesse período ele pega as suas esposas, pega os seus filhos, pega tudo que é seu e sai fugido de Labão. Só que quando Labão volta, ele já não encontra mais Jacó, ele não encontra seus netos, não encontra suas filhas, e mais do que isso, ele não encontra algumas imagens, alguns ídolos que ele tinha, porque Raquel, esposa de Jacó, pegou esses ídolos, pegou essas imagens e escondeu, levou escondida, e era do seu pai. Então Labão ficou furioso, porque ele se sentiu literalmente roubado, enganado e roubado. As minhas filhas foram embora, os meus netos foram embora, meu genro levou tudo e ainda se apoderou, se apossou de alguns ídolos. E ele vai atrás de Jacó. Ele corre atrás de Jacó, perseguindo, e certamente não estava com uma intenção das melhores. Ele também queria tirar satisfação com Jacó. Deus interfere nessa história. Deus fala com Labão e fala para Labão: Labão, cuidado como você vai tratar Jacó. Ele fala isso no capítulo 30, versículo 20 ao 24, aí, 22 ao 24, você vai ver o Senhor entrando e conversando com Labão e falando: Labão, vai de leve com Jacó. E Labão mesmo, na hora que ele encontra com Jacó, ele fala: olha, na minha linguagem de hoje, você teve sorte porque Deus falou comigo no meio do caminho. Porque se Deus não tivesse falado comigo, ia arder. Então, Jacó tinha acabado de passar por um estreito. Jacó tinha acabado de passar por um desafio. Jacó tinha acabado de passar aí por algo que foi desconfortável em relação ao seu sogro. O seu sogro estava atrás dele, estava perseguindo ele. E por pouco, se não fosse Deus intervir, tinha dado ruim para Jacó. Assim que ele sai desse encontro, no capítulo 32, a Bíblia diz que também Jacó seguiu o seu caminho. Porque no final do capítulo 31, tudo deu certo. Eles fizeram uma aliança, Jacó abençoou Labão, Labão abençoou Jacó, e ele seguiu o seu caminho. Houve o estresse daquele encontro, da angústia, da preocupação, da incerteza do que aconteceria quando Labão o alcançasse, mas tudo terminou bem, graças a Deus. Mas já quando ele começa a caminhar de novo, ele vai encontrar agora o seu irmão, e seu irmão vindo contra ele com 400 homens. Agora não é alguém perseguindo, mas é alguém vindo de encontro. E agora não é um sogro que tem um apreço, um amor pelas filhas, pelos netos e até pelo genro, que o serviu durante alguns anos. Agora é o irmão que há 20 anos não via e estava com Jacó atravessado pela garganta. Tinha uma história mal resolvida com Jacó. Jacó tinha passado ele para trás. Jacó tinha pego a bênção que era para ele. Jacó enganou o pai. Jacó enganou o pai, isso mesmo. Tomou a bênção que era de Esaú.
E agora 400 homens estão vindo de encontro contra Jacó. Jacó tinha acabado de resolver um problema, Jacó enfrenta outro problema. E isso se assemelha muito conosco. Porque tem vezes que as nossas vidas parecem assim, a gente acabou de sair de uma, não é? A gente acabou de resolver uma, que foi estressante, foi angustiante, foi difícil, a gente não sabia o que seria, mas graças a Deus, Deus interviu e a gente fala, ai, passou. Mas a gente não consegue nem tomar um fôlego, e já tem outra para a gente enfrentar, e que de repente parece ser maior do que a primeira, porque como eu falei, Labão tinha um apreço, um amor pela família, mas Esaú talvez não tanto. Às vezes você não se sente assim? Meu Deus, quanta luta! Mal acabou uma, já vou ter que enfrentar a outra. Os dias parecem que estão assim. E não é por conta da pandemia apenas. Antes até. Momentos de lutas, desafios. Momentos que não dá nem para respirar. E Jacó estava vivendo isso. E Jacó, eu falei errado, né? Ou falei certo? Vocês estão aí? Falei certo ou errado? Acho que eu falei errado, né? Falei Labão. Depois a gente volta e vê lá. Jacó, ele estava vivendo isso. Acabou de sair de uma, tinha que enfrentar a outra. E ele faz algo. Primeiro ele fala, bom, vamos dividir a galera. Porque se Esaú vir para acabar conosco, nós vamos dividir, se ele for contra um bando, o outro bando se salva. Mas era um momento de medo, era um momento de angústia, era um momento de medo e de angústia. E nesse momento ele vai e busca a Deus. Ele vai orar a Deus. E ele fala no capítulo 32, versículo 9, começa a descrever a oração que ele fez a Deus. E essa oração de um homem, segundo a versão que eu li, um homem com medo e perturbado, não é? Porque a Bíblia diz que ele teve medo e se perturbou. Na NVI fala que ele se angustiou, e na NVT fala que ele estava apavorado. Então era essa oração de um homem com medo e apavorado, um homem com medo e angustiado, pela incerteza, pelo desafio, pelo problema que ele ia ter que enfrentar. E aí ele vai e começa a orar a Deus no 32, versículo 9. E ele fala, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Jacó, ele traz a lembrança quem Deus era, um Deus que era o Deus do seu pai, o do seu avô, o Deus dele também, um Deus de gerações, um Deus que tinha dado um caminho a ele seguir. Senhor, eu estou voltando para a terra do meu pai, eu estou voltando porque o Senhor me ordenou. Quando eu estava lá na terra de Labão, meu sogro, eu percebi o cenário, mas o Senhor falou, volta para a casa
do seu pai. Aí no versículo 10, ele fala assim: eu sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Ele reconhece diante de Deus que tudo o que ele estava vivendo, a prosperidade, as bênçãos, as conquistas, nada era por conta da força do braço dele. Na verdade, ele fala que ele era indigno. Senhor, eu não sou digno de receber tanto que o Senhor tem me dado. Quando eu saí com apenas um cajado. Agora eu estou com tantos bens que eu consigo dividi-lo em 2. Em 2 bandos, eu consigo dividir tudo aquilo que o Senhor me deu. Mas eu não tenho mérito nenhum nisso. Na verdade, eu não merecia absolutamente nada disso. Triste quando nós entramos na presença de Deus e quando nós entramos cheio de mostrar que nós temos crédito com Deus. Eu não mereço. Na verdade, não é que você não merece as bênçãos. Você fala assim: eu não mereço o que eu estou vivendo de angústia. Eu não mereço o que eu estou vivendo de aperto. Jacó, ele está sendo humilde em reconhecer que ele não tem mérito nenhum e ele não merece absolutamente nada. E quando, na verdade, nós entramos na presença de Deus com o coração rasgado, era esse o sentimento que nós deveríamos ter. Senhor, obrigado pela tua graça, porque se não fosse a tua graça, estaria arrebentado. Lembra aquele publicano que estava orando no templo, junto com aquele fariseu? O que ele batia no peito? Falava: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. O fariseu não, o fariseu estufou o peitinho. Graças a Deus, Senhor, eu não sou como aquele. Quem saiu justificado daquele culto, você sabe que não foi o fariseu. Jacó, ele se humilha e ele reconhece que tudo o que ele estava vivendo foi por conta da mercê do Senhor. Já que nós cantamos aí, falando de mercê, um hino novo, do tempo que o Lupete se converteu, né? Agora, de 1000. Viu só? Vai falar mal do irmão? Viu só o que acontece? Não foi 1800, não, foi 1910. Desculpa, Lupete. Ele reconhecia que tudo o que estava acontecendo com ele era a mercê do Senhor. Favor do Senhor, imerecido favor do Senhor. Bom, aí ele pede para o Senhor livrar. Versículo 11. Agora livra-me, Senhor, da mão do meu irmão, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Outra coisa que Jacó não se apresenta diante de Deus é como um super-herói. Ele confia no Senhor, mas ele não deixa de expressar o seu sentimento. Mesmo porque a gente se apresentar como um personagem diante do Senhor não funciona. Porque o Senhor conhece nosso coração. Não adianta a gente chegar: Senhor, estou firmeza, sei que estão vindo 400 homens, mas eu estou convicto que tudo vai dar certo. Ele está falando: Senhor, estou com medo lascado, porque esse dia pode ser o último dia meu e da minha família. Eu estou com medo dele me matar e matar a minha família. Ele rasga o coração para Deus. E ele, no versículo 12, ele lembra ao Senhor e diz que certamente o Senhor tinha dito a ele:
que lhe faria bem, que daria a ele uma descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele lembra a Deus como se Deus precisasse ser lembrado de alguma palavra que ele já tivesse liberado, mas que Deus tinha falado para ele que ele estaria sob a mesma promessa de Abraão, de Isaque. Ele estava sobre essa aliança. Na verdade, eu creio que quando ele está falando a Deus, ele não está lembrando a Deus, mas ele está lembrando a ele mesmo. Eu sei que o Senhor tem uma promessa para a minha vida. Então, queridos, Jacó não é um homem diferente do que eu e diferente do que você. Ele é um homem comum, é um homem que falhou, é um homem que tem seus acertos, é um homem que teme a Deus, é um homem que escuta a voz de Deus, mas é um homem que enfrenta seus desafios. Acabou de sair de um, vai enfrentar outro, mas ele vai buscar a Deus. Eu creio que nós também vivemos momentos assim. E não é pecado nenhum nós nos amedrontarmos. Não é pecado. Você ter medo não quer dizer que você não tenha coragem. Um soldado, ele pode ser corajoso, mas ele pode ter seus medos. O problema do medo é quando o medo nos paralisa, nos petrifica, não nos deixa sair do lugar, nos faz querer voltar atrás, deixar de ouvir a voz de Deus. Isso sim é um problema quando nós temos o medo. Mas ter o medo como Jacó teve, a angústia que Jacó teve, e ir buscar a Deus, não é errado, porque nós somos humanos. Porque nós somos humanos. Deus não cobra nada mais do que de nós, como seres humanos que somos. Ele não criou uma raça de nós não somos a Igreja Batista Marvel, não é dos super-heróis. Nós somos filhos do Senhor, que passa por desafios, que passa por lutas. Muitas vezes acaba de sair de uma, vai enfrentar outra. Mas nós sabemos onde nós vamos clamar o socorro. Jacó soube onde ele foi clamar o socorro. Ele foi aos pés de Jesus. Na verdade, aos pés de Deus. Nós vamos aos pés de Jesus. Então, queridos, se sua vida está uma vida desafiadora, se ontem você resolveu um problema, hoje você está tendo que enfrentar outro, e amanhã talvez você tenha que enfrentar um outro, você sabe aonde você deve buscar o socorro. Mas o principal de tudo é que quando Jacó ele prosseguiu o seu caminho, quando ele sai da presença de Labão, ele acabou de resolver esse problema com Labão, resolvido. Agora eu vou ter que enfrentar um outro. Algo acontece. E é isso que nós temos que ter muito claro diante dos nossos olhos espirituais e firmado no nosso coração. Você viu como é que começa o capítulo 32?
Algumas coisas passam desapercebido na Bíblia, mas não deveriam. Cada palavra que tem na Bíblia tem um significado, tem sua importância relevante. E no capítulo 32 começa assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Tem algo aqui, e acho que você não percebeu, porque se você tivesse percebido, você daria um aleluia. Agora não adianta também. Quem foi que deu esse aleluia? Atrasado. Obrigado pelo... Muito bem. Algo aconteceu aqui. E acontece conosco. A vida é desafiadora. Nós temos que enfrentar desafios. Às vezes, um maior do que o outro. Incertezas, angústia, medo pode chegar ao meu coração e ao seu coração. Mas sempre, nós não podemos, às vezes nós não enxergamos, nós não percebemos. Mas antes de Jacó enfrentar o seu irmão Esaú, antes das duas caravanas se encontrarem, antes dele, da sua família, dos seus rebanhos, dos seus servos enfrentarem aqueles 400 homens, o Senhor movimentou o céu e fez com que anjos estivessem acampados ali. Então Jacó, antes de qualquer coisa, antes até mesmo dele levantar as mãos para o Senhor e a voz ao Senhor, antes dele saber que os 400 homens estavam vindo contra ele, antes dele saber que o irmão dele não estava muito bom para a conversa, antes mesmo dele ficar angustiado e com medo, o Senhor já tinha levantado um exército celestial para estar na frente dele e cuidar da vida dele. Agora você entendeu? Meu Deus, não dá um aleluia? Muitas vezes nós nos tornamos angustiados, nós ficamos com medo. Isso não é pecado, porque é característica humana, mas é porque nós não percebemos a movimentação dos céus ao nosso redor e a nosso favor. Porque o Senhor, você pode ser pego de surpresa. Jacó, de repente, foi pego de surpresa. 400 homens. É um exército vindo contra mim. Mas e o Senhor? O Senhor já sabia todas as coisas. O Senhor já sabe todas as coisas. O que você passou ontem, o Senhor sabia desde o início. O que você passa hoje, o Senhor sabe desde o início. O que você passará amanhã, o Senhor sabe desde o início. E Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de mim e de você. Porque Abraão estava sob uma palavra de bênção. Isaac estava sob a mesma palavra de bênção. Jacó estava sob a mesma palavra de bênção. E a palavra de bênção que saiu da boca de Deus para Abraão é que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós estamos sob essa palavra de bênção, porque a igreja, ela é o Israel do Senhor hoje, aqui na terra. A nossa vida pode ser desafiadora, mas certamente nós sabemos em quem nós temos crido. E assim como Ele cuidou de Jacó no encontro com Labão, Ele cuidou do Jacó no encontro com seu irmão Esaú. Porque você sabe o que acontece. É um dos textos mais bonitos
e mais emocionantes da Bíblia, quando esses dois irmãos se encontram. Porque Deus faz o sobrenatural e amolece o coração de Esaú. E quando eles se encontram, eles celebram esse encontro. Um abraça o outro. Não houve guerra, não houve morte, mas ainda o Senhor foi glorificado nesse encontro. Assim Deus faz conosco. Amém? Então fique em pé para você jantar mais cedo hoje. E nós orarmos. Orarmos ao Senhor. Feche os seus olhinhos. Feche seus olhinhos. Pai, nós servimos ao Senhor, que é nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado porque o Senhor nos deixa a Tua palavra, a Bíblia, essa coleção de livros cheios de história, de homens, de mulheres, falando dos Teus grandes feitos, revelando a Tua vontade, revelando o Teu poder, revelando o Teu caráter, revelando a Tua glória, revelando os Teus propósitos. Tudo isso é essa coleção de livros que nós temos, chamado Bíblia. E nela, esses homens e mulheres que o Senhor relata, essas histórias, mostram que nenhum deles foram super-heróis, nenhum deles foram dotados de uma força espetacular. Se eles tiveram episódios de força, é porque o Teu Espírito os deu essa condição, mas não estava neles mesmos. Não há na sua Bíblia nenhum homem, um super-homem, todos comuns, todas mulheres comuns. Assim como nós, homens que enfrentaram desafios, assim como nós enfrentamos os nossos. Jacó foi um deles, um homem que temeu a Deus, teve seus erros, teve seus acertos, teve a consequência dos seus erros, mas louvado seja o nome do Senhor, porque em nenhum momento o Senhor desamparou Jacó, e nos seus desafios, o Senhor estava cuidando dele. No capítulo 31, o Senhor estava cuidando dele e da sua família. O Senhor trabalha no coração de Labão e nada acontece de mal a Jacó. No capítulo 32, mesmo Jacó temendo, com medo e angústia, o Senhor também cuida dele. E obrigado, Pai, porque antes mesmo dele saber os teus desafios, o Senhor, que é um Deus que sabe todas as coisas e é presciente, pode todas as coisas, mas também sabe todas as coisas, o Senhor já tinha enviado ali os teus anjos para estar acampados e cuidar de Jacó. Por isso, Jacó dá o nome naquele lugar de Manaim. Ele percebe
a presença do Senhor. E graças à tua intervenção, aquilo que poderia ser trágico para Jacó, o Senhor trabalha nessa situação e dá a vitória dele poder se reconciliar com seu irmão Esaú, de apresentar os seus filhos, os seus descendentes, e restaurar a paz entre esses dois irmãos. Pai, eu não sei os desafios que os meus irmãos passam, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo. Eu não sei quais são as angústias e os medos, eu não sei exatamente quais são as lutas diárias que esses teus filhos têm passado, mas eu sei quem tu és. Eu sei que o Senhor tem poder e força nos teus braços. Nós sabemos que o Senhor é aquele que não muda. Essa história pode ser de milhares de anos atrás, mas o Senhor é o mesmo, com o mesmo poder, mesma autoridade, com a mesma força. Os teus anjos continuam obedientes à tua voz, e o Senhor continua nos amando e continuará nos amando. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço que a tua graça seja derramada sobre esses corações, sobre os nossos corações, para que nós possamos ter a mesma visão que Jacó teve, para que nós possamos ter a certeza que o Senhor já está movimentando os céus ao nosso favor, e não importa o tamanho dos desafios que nós teremos que enfrentar amanhã, depois de amanhã, ainda esse mês, ainda esse ano, não importa, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem tu és, nós sabemos do teu poder, nós sabemos da tua força, nós sabemos da tua graça, nós sabemos da tua misericórdia. Nós não somos merecedores, nós somos indignos de tudo isso. E obrigado, Pai, porque nós não dependemos da força do nosso braço, nós não dependemos do nosso intelecto, nós não estamos firmados em outra rocha, no seu Senhor. E é isso que nos dá a certeza da vitória. É isso que transforma as nossas vidas. É isso que faz com que nós possamos levantar um dia sem saber exatamente nada do que vai acontecer nele, não ter a mesma condição e nem nada claro a respeito de como nós vamos resolver os nossos problemas, mas quando nós nos dobramos diante do Senhor, clamamos a Ti, certamente o Senhor age. Então, Pai, nessa noite nós queremos declarar a nossa confiança em Ti, a nossa confiança em Ti. Nós abrimos o nosso coração, declaramos que algumas vezes nós tememos, podemos nos sentir até angustiados, mas nós não deixamos de confiar no Senhor. E certamente, com a tua mão forte, o Senhor nos sustenta, nos abençoa, nos dirige e nos dá a vitória para a glória do Teu nome. Então, Pai, por favor, entra com a Tua provisão sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida da Tua igreja. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória em nós e através de nós. Que possamos sair daqui confiantes,
firmes, crendo que aquilo que os nossos olhos físicos não podem contemplar, certamente o Senhor já movimentou, que é a tua provisão celestial, espiritual, para nos alcançar, assim como foi com Jacó, assim é conosco. Nenhum mal sobre o teu povo, porque nós somos o Israel do Senhor, porque nós cremos em Jesus Cristo, porque nós cremos no teu Filho, porque nós nos entregamos ao Senhor através de Jesus Cristo. Então nós estamos sob essa palavra de bênção que saiu da sua boca para Abraão, confirmada em Isaque, reafirmada em Jacó e sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém.